Ele fala aqui também de 2024. Com base nos princípios da administração pública, julgue o item a seguir. A motivação do ato administrativo será obrigatória quando dela depender do exercício do contraditório e da ampla defesa. Fantástico, gente. Essa é a teoria dos motivos determinantes. Joguinho simples, tá? Joguinho mental. O que gera o ato é o fato. Tá bom? O que gera o ato é o fato. Todo ato vem de um fato. Tá bom? Combinado isso? Beleza. Esse fato, em determinadas situações, ele precisa ser explicitado. Explicitado. O fato. Não o fenômeno jurídico, a previsão da lei, mas o fato. É a teoria dos motivos determinantes. Vamos colocar ela aqui, ó. Teoria dos motivos determinantes. Ou seja, deixa eu apagar aqui. Determinantes. O fato, ele tem que ser real, ele tem que ser verdadeiro e quando solicitado ele tem que ser provado. Beleza? Essa é a motivação. Motivação não é a mesma coisa que motivo. Apesar de ter um conceito muito similar, não é. Quer ver? Por exemplo, atos sancionadores, ou seja, abrir um PAD, um processo administrativo disciplinar, uma sindicância, tem que ter motivação? Porque assim, teve um fato, né, que gerou o ato, beleza. Mas eu tenho que explicitar por quê? Tem que explicitar por quê. No dia tal, foi denunciado o servidor falando de tal, pela prática de corrupção no exercício de suas funções, sendo demonstrado pelo denunciante uma evolução patrimonial incompatível com cargo e função daquele servidor então acusado. Eu tenho que explicar, tá? Por que eu tô abrindo? Não só dizer assim, ele roubou porque não roubou, não sei. É um processo para apurar autoria e materialidade. Então eu não tenho uma verdade real, eu tenho uma verdade material, preciso materializar isso num pedaço de papel. Toda vez que a gente tem necessariamente um processo sancionador, eu tenho que ter o princípio da motivação. Mas, Ronaldo, não é isso que a questão está dizendo. Tá sim, presta atenção. Ele fala aqui, ó, bem aqui, deixa eu pegar o marca-texto. Ó, a motivação do ato será obrigatório quando dela depender o exercício do contraditório e da ampla defesa, que são princípios garantidores que só aparecem quando tem uma capacidade de restrição de direitos ou então uma sanção. Entendeu? Isso faz parte do jogo, hein? Cuidado, pensa fora da caixa. Então o item está certo. Então o item está certo. Só cuidado com a inversão dos motivos determinantes. Vou te dar um exemplo, tá bom? Um exemplo esdrúxulo, mas real, inclusive, real. Servidor foi movimentado, é a remoção, né? Remoção prevista, por exemplo, na 8.112. A remoção, ele foi removido de uma unidade administrativa para outra unidade administrativa, mas não saiu do seu órgão ou entidade. Remoção. Então ele vai com o cargo dele. É ele que vai e leva o cargo, tá bom? É diferente da redistribuição, né? A redistribuição que vai ao cargo e o servidor, se estiver ocupando, vai junto. Então removi o servidor, tem que justificar por quê. Motivação. Aí eu virei e falei assim, naquela área onde ele está, eu não, tá, gente, é só um exemplo, eu tô exemplificando, não vai me rotular como se eu tivesse feito isso não, hein, por favor. Imagina o seguinte, removi o servidor e aleguei, né? Remoção do servidor falando de tal se dá mediante uma necessidade de servidor com qualidade técnica em licitações de contratos naquela nova unidade. Aí eu vou, chego lá com o meu ofício de apresentação e chego lá, tem uma sessão inteira só de licitação com altas pessoas qualificadas. Então aquela motivação da minha remoção não foi verdadeira. Tá vendo? Ela tem que ser real, verdadeira, e no caso eu vou solicitar esclarecimento, ele tem que me dizer então a verdade e provar para mim essa verdade que lá não tem. Tá bom? Combinado isso? Beleza. Mais um detalhezinho importante, aproveitando que a gente está falando aqui um pouco de atos da administração, qual é o elemento que aparece a motivação? Vou botar bem aqui para vocês, ó. Qual é o elemento que aparece a motivação? Na competência, na finalidade, na forma, no motivo, no objeto. Porque motivação e motivo não são a mesma coisa. Combinado? Aqui, gente, ó. Pega até uma canetinha roxa. Cadê você? Roxa. Na forma. É na forma que, quando a lei exigir, vai aparecer a motivação. Cuidado, hein? Ah, a motivação está no motivo. Não. Motivo é muito parecido com a motivação, só que a motivação é escrita, é colocada no papel. Esse é o procedimento, né? O procedimento é a forma, tá bom, gente? Então, cuidado com isso para não errar a questão de doce. De doce mesmo.